Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, continuando com a nossa segunda aula do nosso projeto Meu Primeiro Livro. Então você já entendeu como que você começa o seu projeto de escrever livro. Você tem que querer resolver um problema, você tem que ter uma posição sobre esse problema e você tem que pensar como está o mercado para que você se posicione entre as oportunidades que tem e não contra alguma oportunidade que já exista. Então essa é a primeira parte. Bom, eu vou escrever um livro sobre marketing multinível, Marrone. Então, ótimo. O que você vai trazer de novo para esse mercado? Bom, eu vou trazer como ganhar dinheiro no marketing multinível enquanto você trabalha na sua profissão. Beleza. Você vai dizer que a pessoa consegue organizar e viver e tocar o negócio em 2 horas por dia. Ótimo. Mostre o método, mostre a forma, comprove, teste e venda o livro. Agora, quando você tem uma garantia maior, por exemplo, você já passou por isso, você vive isso, você treinou 7, 10, 20 pessoas para isso, fica um pouquinho mais fácil porque sua garantia é maior. E você mostra o método da mesma forma, só que fica mais fácil de vender. Então a primeira parte é essa. Marrone, eu quero falar sobre relacionamentos, eu quero falar sobre terapia. Ótimo, esse é o que eu quero falar. Qual o problema específico eu vou resolver? Não pode ser, eu quero ajudar as pessoas a ser mais felizes. Não, isso não pode. Tem que ser algo como, vou ajudar as pessoas a viverem com menos ansiedade. Vou ajudar as pessoas a viverem com mais dinheiro. Vou ajudar as pessoas a terem menos problema no casamento. Ponto específico. Até porque você tem que dar um passo a passo. Você tem que mostrar exatamente como que ela faz isso. Olha, capítulo 1 você aprende isso, 2 você aprende isso, 3 você aprende isso, 4 você aprende isso. Vamos dizer que você queira escrever um livro, mas você não entenda nada sobre isso. Marrone, eu não entendo nada sobre o assunto. Eu só tenho uma ideia porque eu vejo que tem mercado. Então estude. Não deve existir mais de 10 livros da sua área e principalmente mais de 1 ou 2 livros do seu problema. Se existir, não é um mercado para você porque você vai perder dinheiro e tempo nesse mercado. Então vamos dizer que você falou que quer falar sobre ansiedade. Leia os 10 melhores livros sobre ansiedade, tome uma posição sobre aquilo e transforme os 10 livros em um. É exatamente isso que você pode fazer. Mas Marrone, eu não sei escrever. Bom, o que você precisa fazer é escrever do seu jeito. E você pode pagar um revisor, pode pagar alguém para fazer isso. No meu caso, eu mesmo fiz isso, tá? Para economizar. Mas você pode fazer isso, né? Eu pedi para minha esposa me ajudar também, algumas pessoas me ajudaram, mas fui eu que... Os erros que ainda ficaram no livro, que sempre vai ficar algum erro, a responsabilidade minha, porque eu é que deveria ter resolvido isso. Eles me ajudaram, mas a responsabilidade não é deles. Então, a primeira coisa é isso. Marrone, eu entendi a ideia, eu anotei no caderninho, vou fazer um livro sobre terapia, vou fazer um livro sobre marketing multinível, vou fazer um livro sobre a Rinode, beleza. O segundo passo é entender qual vai ser minha posição sobre isso. E o terceiro é ver concorrente. Bom, agora você precisa começar a criar um marketing para esse livro. O que eu faria? Bom, você vai escrevendo o seu livro e você pega os 3 primeiros capítulos e você divide ele e faz um vídeo falando sobre cada capítulo. Bom, no primeiro capítulo do livro nós vamos falar sobre o mercado do multinível no Brasil e explicar como ele funciona. E aí você vai dizer, no livro que vai ser lançado a partir de março, abril, julho, nós trabalharemos isso à parte para você entender. E aí você vai fazer um segundo capítulo. Bom, vou falar sobre ansiedade no casamento. Olha, nós vamos falar sobre isso, isso e isso, e no livro que vai ser lançado a partir do mês de março nós vamos falar sobre isso. O que você está fazendo aí? Além de você estar aumentando a sua chance de vender o livro, porque você pode mostrar isso para uma editora. Olha, eu já escrevi o livro, eu fiz 3 vídeos sobre um capítulo, ideia do livro, e eu tive 50 curtidas, 1.000, 1 milhão, 10 milhões. Isso facilita muito. E o segundo é que você consegue ver o posicionamento das pessoas sobre aquele assunto. Você tem que estar na frente, mas você não pode estar tão na frente que ninguém te veja, entende? É mais ou menos como hoje nós falamos em celulares com toque. Quando nem existia o celular, se eu falasse sobre isso era muito difícil. Agora, quando já existe o celular, eu posso falar em celular com toque. Quando já existe o Bluetooth, eu posso falar em celular que carrega sem estar na tomada. Agora, você falar sobre isso quando ninguém ouviu falar em Bluetooth, por exemplo, seria impossível. Então esse é o primeiro passo que você tem que entender. O que a gente definiu até aqui? Que você pensa na sua ideia, define qual problema você vai resolver no mundo, e terceiro, você pensa em como você vai resolver. Vai ser um passo a passo, vai ser um guia, um tutorial, uma conscientização, você precisa definir isso. A partir disso agora, você vai testar para ver se esse seu livro, para que lado que ele tem que ir. Então você pega os 3 primeiros capítulos, você pode nem divulgar o livro, diz, olha, estou fazendo um projeto, vou chamar ele de uma websérie chamada de, sei lá, o marketing multinível no Brasil. Vou chamar de a terapia para a cura, vou chamar de Viva Sem Ansiedade. Não sei, você faz 2 ou 3 aulas, que seriam 3 capítulos, e você testa. E você diz, olha, qual o seu problema em relação a isso? Aí vão te responder, nossa, meu problema é esse, esse, esse.
Qual o seu problema em relação a esse mercado? Por que você ainda não ganhou dinheiro com isso? Por que você não isso? Por que você não aquilo? E aí você vai testando. Olha, o problema foi esse, o problema foi aquele, o problema foi aquele outro, tá? Isso é bem importante, bem interessante que você faça para quê? Para você testar. Até para quando você for mandar o seu material para a editora, quando você for mandar, eu vou falar isso na terceira aula, tá? Como você faz isso. Você leva isso junto, diz, olha, meu assunto é sobre esse, a minha ideia é essa, vou falar sobre isso, o livro já está pronto, a base do livro, eu testei o mercado com esses 3 vídeos, você pode ver o resultado. Mas, Marrone, se você não quiser gravar vídeo, se você não quiser gravar vídeo, você vai demorar mais tempo ainda para você saber se a sua ideia dá certo, e talvez gastar muito dinheiro e tempo. Então hoje, com a possibilidade de gravar vídeo para o YouTube, com a possibilidade do Instagram TV, é muito mais fácil. Então pense nisso, grave 1, 2, 3 vídeos, teste o mercado, pegue esse retorno para você usar depois ou para vender o seu livro ou para publicar o seu livro, tá? Na próxima aula a gente vai falar exatamente sobre isso. O que você tem que ter entendido até agora? Você tem que ter entendido eu tenho que ter uma ideia para o meu livro. 2, essa ideia tem que ser diferente das que já existem. 3, eu preciso entender como que eu vou me posicionar referente a essa ideia. E 4, você precisa identificar qual a ideia do concorrente. Ter a ideia, saber como defender a ideia, definir como eu vou resolver isso em passo a passo ou não, e saber o que existe no mercado. O 5º passo agora é você validar a sua ideia. Você escreveu um livro, essa é a sua ideia. Agora você vai validar, você vai para a internet e você coloca lá, websérie de 3 aulas sobre como Ou Marrone, mas eu não gosto de internet. Então faz um evento, uma palestrinha, faz uma palestra com uma palestra beneficente, cobrando alimento, conversa com as pessoas, passa a tua ideia. Eu não farei isso porque é muito pequeno, você vai ter 30 pessoas numa palestra. Agora na internet você vai ter 1000 visualizações facilmente, vai conseguir ter 50 comentários. Então, vai de você. Mas se você não usar a internet hoje em dia, você não vai conseguir vender um livro decentemente, tá? Então o 2º passo é esse agora, você vai testar o mercado. Ó, Marrone, minha ideia está aqui, eu li os livros e identifiquei a minha ideia. O 2º passo agora é testar. Eu faria isso, eu faria ou uma série, tá, com a ideia do livro, ou realmente eu diria, os 3 primeiros capítulos do livro. Capítulo 1, como ganhar até 5.000 no marketing multinível. Capítulo 2, como ser líder no marketing multinível. Capítulo 3, como viver do marketing multinível. E aí você explica isso e pede opinião. Galera, o que vocês acham dessa forma? Comentem aí embaixo quem já fez, para que você tenha material para dizer depois para a editora. Olha, viu? Eles estão gostando, eles não estão gostando, o mercado é esse, a posição é essa, tá? Se você for publicar para você, vou publicar aqui uma das opções que eu acho boa, depois eu vou falar na terceira aula, faça também. O importante é as pessoas entenderem que você, que o que você tem gente querendo. Senão você vai ser mais lucro vendo a mesma coisa e aí você vai gastar 10 mil reais para ganhar 12 e vai perder 6 meses da tua vida, não vai ser interessante, tá bom? Então essa é a nossa aula 2, volte ela para entender as 4 etapas. Faça o seu livro, comece a escrever ele, pelo menos as ideias. Pense em fazer essa websérie, pense em fazer essa palestra, pense em fazer esse evento, pode comentar aí embaixo como fazer que eu te ajudo. E na terceira aula eu vou te ensinar como que você publica ou como que você imprime esse livro para você vender, tá bom? Grande abraço, então e até a nossa próxima aula.